Glória a Deus, para que a gente venha compreender o teor dessa mensagem. A confissão de Pedro. Versículo 13 diz: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero muito refletir o versículo de número 13, quando Jesus faz esta pergunta. Eu pergunto a vocês o que as pessoas estão falando acerca da minha pessoa. Quem as pessoas dizem quem é Jesus, esse que vos fala. E o interessante, meus irmãos, eu não quero entrar por esse pensamento aqui, mas Jesus não estava interessado na resposta da multidão. Jesus estava interessado na resposta daqueles que o seguiam. No caso aqui, os seus discípulos. Porque os irmãos sabem que ser multidão é uma coisa, ser discípulo é uma outra coisa totalmente diferente. Multidão não tem intimidade com Deus, discípulo tem intimidade com Deus. Multidão só visualiza os milagres, discípulo vivencia, participa dos milagres. E Jesus estava querendo saber exatamente isso aqui. Eu quero que vocês digam para mim o que as pessoas estão dizendo acerca do Filho do Homem. E aí, meus irmãos, a resposta que vem é uma resposta preocupante, porque ali indica a incredulidade, ali indica, na verdade, que a resposta, ela estava incluindo a salvação do homem. Porque quando eu não reconheço quem é Jesus na minha vida, eu sou irreconhecível diante de Deus, mediante o plano da salvação. Muitos o têm como Salvador, poucos têm Ele como Senhor. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos, mais uma vez, a resposta que ele queria ouvir, não era de fato o que a multidão dizia quem ele era, porque atenção, quem anda com Jesus, muitas das vezes não sabe quem ele é, mas quem anda em Jesus, sabe de fato quem ele é. E a gente vê a resposta, uns começam a dizer, e eram os discípulos falando, não era a resposta dos discípulos, foi o que eles ouviram. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Jeremias. E aí estava tendo, meus irmãos. E aí volta Jesus novamente aos discípulos e diz: e vocês, quem diz quem eu sou? E no meio deles que a gente tem ele como incrédulo, Pedro, abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de fato quem revela aquilo a Pedro não é a sua capacidade intelectual de compreender aquilo, mas Deus o revelou. A prova é que poucos minutos depois você vai ver Pedro querendo impedir o plano da salvação. E Jesus diz para Pedro: olha Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai. E Deus, o Senhor, começa a falar para Pedro qual é a sua missão aqui, que ele iria sofrer, ia padecer, ia morrer. E Pedro toma a frente e diz: não, Senhor. E o Senhor repreende dizendo: cale a sua boca. E o repreende e diz: olha, Satanás estava te usando. Então parece que nem Pedro de fato conhecia quem era o Senhor.
Nós não temos a condição fisicamente, de forma natural, de conhecer de fato quem é Deus, quem é Cristo nas nossas vidas. Porque existe o problema de muitos não compreenderem o plano da salvação. Eu espero que hoje você entenda isso aqui neste culto. Quando Jesus faz essa pergunta, Marquinhos, Jesus queria ouvir, não era de fato o que lhe agradara, porque o Senhor sabe quem Ele é. E a mensagem hoje que eu quero trazer para você é: quem é Jesus para você? Você o conhece? Você tem intimidade com Ele? Mas é interessante a gente observar essa temática, essa passagem, porque é Jesus querendo saber quem Ele é, e Pedro vai dar essa confissão. Agora entenda, vamos mudar um pouco, meus irmãos. Vamos mudar um pouco. E eu quero perguntar para você: quem é você? Porque imagine só, se no lugar de que Cristo está perguntando o que as pessoas dizem quem Ele é, o que as pessoas estão falando acerca da sua pessoa, imagine se fosse o contrário, Ronier. Se Cristo estivesse perguntando: ei, quem são vocês? O que as pessoas estão dizendo a respeito de vocês? Porque até então, os discípulos não tinham sido reconhecidos como discípulos, somente quando a igreja é fundada em Atos Apóstolos. Porque naquele momento o discípulo não era mais importante que o seu mestre. Mas se Cristo estivesse perguntando: quem são vocês? Talvez seria outra indagação mais complicada para eles. Talvez Pedro dissesse: eu sou pescador. E tantos outros dizendo: quem é de fato cada um? Se fôssemos perguntar aqui: quem é você? Qual a sua identidade? Hoje a gente vive em uma sociedade que muitos já não sabem de fato dizer quem é o ser humano ou o que é o ser humano. Responder quem é Jesus é difícil, mas talvez mais difícil ainda é responder quem somos. Quem somos? Quem é o Paulinho? Meus irmãos, quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai encontrar a resposta de quem é o homem. Mas antes da gente compreender quem é o homem, vamos tentar compreender primeiramente quem é Cristo. Você vai para algumas filosofias atuais e você vai encontrar várias definições de quem é Jesus. Por exemplo, quando você vai para a ciência cristã, a gente aprende que Jesus, ele foi o resultado de uma consciente comunhão de Maria com o próprio Deus. Os irmãos conhecem essa história. Mas quando você vai para unicismo, ou unicismo, você vai entender uma outra temática acerca de quem é Jesus. Quando você vai para o teosofonismo, você vai ver quem é Jesus. Quando você vai para o espiritismo, você vai ver quem é Jesus. Existe uma filosofia grega, vinda oriunda de Sócrates, que todo mundo conhece o pensamento mundialmente, universalmente conhecido de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Mas quantos de nós não nos conhecemos? E aí muita gente tem dificuldade para dizer quem é Jesus nessa era moderna que estamos. E eu quero nessa noite deixar revelado para você que quando você vai procurar saber quem é Jesus, talvez você vai ter várias definições quem é Jesus. Algumas filosofias dizem que Jesus está em mim. Quando eu sou alguém que pratico a bondade, ajo com sinceridade, eu consigo ser um Deus D minúsculo. Essa é a definição de quem é Jesus. Mas quando você vai para a Bíblia, e era isso que Jesus queria ouvir dos seus discípulos, porque quem tem comunhão com Ele sabe de fato quem Ele é. Jesus não é um mito, Jesus não foi nenhum presidente, Jesus não foi nenhum revolucionista. Jesus, Ele foi, Ele é e será o Filho do Deus vivo. E quando Pedro revela isso, se Ele é Filho de Deus, Ele é nascido de Deus. E João vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 e 2, que todo aquele que crê e acredita que Jesus nasceu de Deus, esse tem a vida eterna. Então eu preciso entender quem é Jesus. Ele é Salvador. Não há um outro que possa salvar o homem. E a Bíblia deixa isso claro para nós. Quando você vai para o Evangelho segundo escreveu São João,
O capítulo de número 4, versículo 14, Jesus se apresenta como a água da vida. Ele chega para aquela mulher e diz: mulher, se tu soubesse. Então aquela mulher não sabia quem era Jesus. Se tu soubesse quem te pede, tu é quem pediria e eu te daria água da vida. Jesus é a água da vida. Quantas pessoas sedentas, quantas pessoas desesperadas, quanta gente buscando alegria. E atenção, meus irmãos, muita gente quer resolver os seus problemas acreditando que o homem vai ter a solução para eles, ou para ele ou para ela, não sei. E aí decepciona, sabe por quê? Porque todos nós estamos numa mesma atmosfera. Você vai já entender quem é você. Jesus também no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, versículo 51, olha o que ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão tem vida. Jesus está falando de vida. Ainda também no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 12, irmão Andrade. Olha o que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem não está em Jesus está em trevas. Jesus é luz.